Olha, por todo o Brasil a gente vê estátuas de heróis, de desbravadores, né? Mas a história de como o interior do país foi ocupado, ela é bem mais complicada. E, para ser sincero, bem mais violenta do que essas estátuas de pedra deixam transparecer. Então, bora lá desvendar como essa expansão aconteceu de verdade e qual foi o custo disso tudo. Então, vamos começar por aí mesmo, por essa imagem mais conhecida, essa que foi literalmente esculpida em pedra pelo Brasil. Se a gente pegar São Paulo como exemplo, é impossível não notar. Os exploradores, os famosos bandeirantes, eles estão em todo lugar, homenageados como se fossem os pais fundadores. Para ter uma ideia, o próprio Palácio do Governo do Estado se chama Palácio dos Bandeirantes. É um nome bem forte, né? E essa ideia não é de hoje, não. Por muito, mas muito tempo mesmo, essa foi a versão oficial da história. Os bandeirantes eram os heróis, sabe? Aqueles que ampliaram o mapa do Brasil, que ajudaram a criar uma identidade nacional, os grandes desbravadores. Só que é exatamente aí que a coisa começa a ficar, digamos, mais complexa. Hoje em dia, essa imagem de herói está sendo muito, mas muito questionada. A verdade é que a história real tem bem mais camadas do que essas estátuas de bronze nos contam. E é isso que a gente vai investigar agora. Beleza, então vamos fundo nisso. O que levava esses homens a se embrenhar num território totalmente desconhecido? Qual era a motivação real por trás de tudo isso? Para começar, a gente precisa entender uma diferença fundamental. Existiam as entradas e as bandeiras. As entradas eram oficiais, bancadas pela coroa portuguesa para mapear o território. Já as bandeiras, que são o foco aqui, eram outra história. Eram expedições privadas, particulares. O pessoal se juntava e financiava do próprio bolso. E o objetivo? Lucro, riqueza pessoal. Tá, mas o que movia essas bandeiras então? Bom, primeiro, uma certa dose de abandono. A coroa portuguesa estava de olho no açúcar do Nordeste, que dava muito dinheiro, e acabou deixando a região de São Vicente meio de lado. Com pouca opção, a galera partiu para buscar o que eles chamavam de capital humano, que na real era capturar indígenas para vender como escravos. Era o principal negócio. Claro, tinha também a busca sem fim por ouro, prata, qualquer metal precioso. E, para completar, eles também trabalhavam como uma espécie de mercenário, no que ficou conhecido como sertanismo de contrato. Basicamente, eram contratados para destruir quilombos e atacar indígenas que resistiam. E para a gente ter uma noção da escala disso, pensem nesse número, 12 mil quilômetros. 12 mil. Essa foi a distância que uma única bandeira, a do Antônio Raposo Tavares, percorreu. Hoje já é uma distância absurda, imagina naquela época. Isso dá uma ideia do tamanho da ambição e da brutalidade dessas viagens. Mas olha, é super importante lembrar, o interior do Brasil não era um vazio. Não era terra de ninguém. Já existiam povos, culturas, dinâmicas próprias. Então, o que aconteceu quando essa gente chegou foi, inevitavelmente, um choque. Um choque de 3 mundos diferentes. De um lado, a gente tinha os invasores, os bandeirantes, como a gente viu, movidos por dinheiro, e o resultado das ações deles foi, em grande parte, a destruição de muitos povos que já estavam aqui. Do outro lado, tínhamos os missionários, principalmente os jesuítas. Eles chegaram lá por volta de 1549, com uma missão completamente diferente, converter os povos indígenas ao cristianismo. E o terceiro grupo, que é fundamental a gente não esquecer, os resistentes, os povos indígenas. Eles não foram só vítimas passivas, de jeito nenhum. Eles lutaram, resistiram de todas as formas que podiam, com guerra, fugindo e, claro, preservando sua cultura. A grande estratégia dos jesuítas para isso eram as missões ou reduções. A ideia era juntar os indígenas nesses aldeamentos, ensinar os costumes e a religião da Europa e, em tese, protegê-los da escravidão. Pois é, em tese. Porque aqui a gente entra num paradoxo terrível. Ao juntar centenas, milhares de indígenas num só lugar para proteger, os jesuítas, sem querer, acabaram criando o alvo perfeito. As missões viraram um prato cheio para os ataques dos bandeirantes. Uma consequência trágica que talvez eles não tenham previsto. Mas nem só de caça a pessoas e de busca por ouro se fez a ocupação do interior, tá? Outras atividades econômicas foram super importantes para desenhar o mapa do Brasil que a gente conhece hoje. Lá no norte, por exemplo, a grande parada eram as drogas do sertão. Calma, não é o que parece. A gente está falando de especiarias super valiosas, tipo cacau, guaraná, canela. Isso movimentou uma exploração gigantesca da Amazônia e, adivinha,
quase sempre usando mão de obra indígena forçada. Outro motorzão dessa expansão foi o gado, a pecuária. Ela começou bem modesta, só para dar um suporte para os engenhos de açúcar no litoral. Mas aí, em 1701, veio uma lei que basicamente mandou os rebanhos para longe da costa, para o interior. E aí, meu amigo, a coisa explodiu. A pecuária foi se espalhando principalmente pelo Vale do Rio São Francisco e foi ocupando um espaço gigantesco, criando uma cultura e uma economia totalmente novas no sertão. Então, pensem comigo. A gente tinha a mineração bombando em Minas Gerais, a pecuária crescendo no sul, as drogas do sertão lá no norte, um monte de polo econômico espalhado. A grande questão era como conectar tudo isso. A resposta veio no lombo de mulas. Foram os tropeiros. Esses caras eram os comerciantes que, com suas tropas de animais, criaram as estradas, as artérias que ligaram esses Brasis todos. E é muito curioso ver como várias cidades brasileiras nasceram. Era um processo bem orgânico. As viagens dos tropeiros eram longuíssimas, então eles precisavam de pontos de parada, de pouso. Nesses lugares começava a aparecer uma vendinha, um lugar para comer, para dormir. Quando viam, aquilo já era um vilarejo. E depois, uma cidade. A necessidade da logística do comércio foi literalmente desenhando o mapa do interior do país. E tudo isso nos leva de volta para o começo da nossa conversa, de volta para aquelas estátuas de pedra e para um debate que está pegando fogo hoje em dia. Essa frase aqui resume tudo, né? Quando a gente escolhe dar um nome de alguém para uma rua ou erguer uma estátua, a gente está fazendo uma escolha. Uma escolha sobre o que da nossa história coletiva a gente quer destacar. É uma declaração sobre quais valores a gente quer celebrar hoje. E é por isso que hoje se discute tanto a tal da ressignificação desses espaços. A conversa, na maioria das vezes, não é sobre simplesmente destruir ou apagar o passado. É sobre dar um novo sentido. É sobre abrir espaço para contar as histórias de tanta gente que foi esquecida, que foi silenciada pela história oficial. No fim das contas, a história é sempre sobre escolhas. A escolha de quem a gente lembra e de quem a gente esquece. Então, fica aí a reflexão. Que personagens do passado de uma comunidade merecem ser lembrados? E talvez mais importante, quais histórias ainda estão esperando para serem contadas?